Podemos Oi, cortar o começo que você pediu, né? Oi, aqui é Sérgio Sorrentino, sou executivo da operação da VP Advisor, consultoria empresarial de negócios, e hoje a gente vai falar um pouco sobre gestão 5.0. O que que é, como é que muda essa forma de gerir as empresas, as organizações de uma forma como um todo. E eu quero começar já com uma provocação. Se a sua empresa mede só eficiência, custo e produtividade, ela já está atrasada. E hoje a gente vai ver por quê. Me acompanha aqui para a gente poder conversar sobre isso. O conceito de gestão 5.0 surgiu de uma evolução simples de ideia, quando começou a falar sobre indústria 1.0 e sociedades, né? O conceito raiz veio do Japão, quando o Japão, o início de tudo veio do Japão. Quando o Japão lançou em 2016, o governo do Japão lançou o conceito de Smart Cities. A questão de ter como que as cidades iam ser integradas para poder gerenciar melhor a vida do cidadão, do usuário. Isso sim envolvia IoT, tecnologia, mas envolvia também as pessoas, né? E depois na Europa, em 2021, surgiu o conceito de indústria 5.0. A Comissão Europeia falava que como que a indústria precisava se portar para ela ter realmente o conceito do que eles estavam chamando naquele momento de como que eu preciso ter uma indústria efetiva e que funcione, que tenha realmente uma coisa diferencial dali para frente, porque a indústria 4.0 era aquilo que já tinha sido traçado anteriormente, que era tecnologia ao extremo, uso de IoT para poder gerir produção e outras coisas, mas estava faltando, criou um monte de empresas onde não estavam focando direito em atender o cliente, né? E a partir daí teve um estudo, se começou a entender esse estudo que, olha só, não é só indústrias e pessoas, talvez eu precise pensar numa gestão 5.0. O que que é essa gestão 5.0? É exatamente a prática de gestão empresarial, onde você tem o conceito de humanização, que aliás é um dos primeiros pilares da questão da gestão 5.0, o uso estratégico de tecnologia, quer dizer, não é tecnologia por tecnologia, e hoje a gente tem aí no celular, na palma da nossa mão, um monte de coisas que podem nos apoiar nesse uso de tecnologia. E tem a questão de sustentabilidade. Não como visto com maus olhos, mas a ideia é exatamente de como que eu tenho uma condição sustentável para o meu negócio, para minha empresa, mas não só para isso, para o meu ambiente, stakeholders, pessoas e com certeza, né, para que eu tenha uma saúde financeira saudável na minha empresa. Vamos, tá bom mudanças, né? Tá bom. Depois eu corto essa, não se preocupa não. O contexto que criou, vamos entender um pouco o contexto que criou essa questão da gestão 5.0. Gestão 1.0 falava um pouco de comando e controle, que era a questão do quando começou a produção, como é que eu fazia os controles de produção, gráfico de controle, CEP. Depois a gente passou por um conceito de 2.0, uma gestão, uma indústria 2.0, onde a gente focava muito em eficiência e padronização. Foi o momento que a gente começou a falar muito sobre procedimentos operacionais, como é que eu padronizava para garantir que eu conseguia entregar o que eu precisava de uma forma efetiva. Depois, com essas padronizações, acabou surgindo o conceito de 3.0, que é ter qualidades e processos definidos. Aí começou a surgir aquela questão de como é que eu faço gestão por processos dentro da minha organização, como é que eu entendo, como é que se relacionam os processos internamente, qual que é a qualidade que eu vou ter, foi quando começou a falar muito sobre qualidade total também, onde a gente falava de como é que eu entrego um produto com qualidade para os clientes finais. E no 4.0, que é o que está aí na nossa porta, que acabou, ainda estamos nessa fase, né, do 4.0, é o quê? Digitalização, dados, cada vez mais a quantidade de dados que tem crescido nos últimos anos, automação, a parte de inteligência artificial. Só que tudo isso causou um problema, que é o quê? Ele escala e tem eficiência, só que ela gerou organizações frias, rígidas e desconectadas das pessoas. Hoje você resolve alguma coisa por telefone sem falar com ninguém, então você tem um isolamento. E aí é exatamente quando surge o conceito da gestão 5.0, que é o quê? É recolocar o ser humano no centro
mas sem abrir mão da tecnologia, integrando também a sustentabilidade e resistência como pilares estratégicos dessa gestão 1.5. Isso tudo definido por alguns artigos, que eu vou deixar aqui no link da descrição, mas é isso que a gente tem como conceitual a respeito da gestão 5.0. O que é então? O que é então gestão 5.0? Não é substituir tecnologia. E também não é romantizar pessoas. É orquestrar as três forças ao mesmo tempo. Orquestrar pessoas, orquestrar tecnologia e sustentabilidade da empresa. Em uma frase simples, a gestão 1.5 é quando a tecnologia trabalha para ampliar o potencial humano e não para substituí-lo. A gente tem muitas discussões sobre, pô, IA vai substituir as pessoas. Na verdade, vai substituir algumas tarefas, algumas atividades. Isso já está mais que claro. Só que, como é que eu faço para usar a IA e, além de tudo, pegar o potencial humano, consolidar com essa IA e aí sim ter um diferencial? Essa é a grande questão da gestão 5.0. Sim, temos problemas. Qual que é o problema que a gestão 5.0 resolve? Hoje, as empresas enfrentam três dores ao mesmo tempo. Pessoas esgotadas, cada vez mais o desengajamento em alta, tecnologia que não entrega valor real. Tem muita empresa que tem uma tecnologia absurda, só que o valor real para o cliente não conta, não é levado em consideração, e estratégias que não sobrevivem a crises. E aí você tem esses três problemas enfrentados hoje nesse sentido. Então, o que a gente precisa fazer para crescer sem destruir pessoas, culturas e cidades? E aí, tem uma pesquisa da Deloitte mostrando que empresas com foco em propósitos e pessoas têm 2 vezes mais chances de superar concorrentes e performance financeira. Você está interessado na sua performance financeira? É entender como é que você coloca o seu propósito na cabeça do seu time e faz isso ser um diferencial. Isso a gente está falando de uma gestão 5.0. Um, um bom exemplo, um exemplo bom de mercado vem da Siemens. A Siemens é uma empresa que avançou fortemente em automação IA e mas percebeu que a eficiência sozinha não sustentava a inovação. O movimento foi claro: a tecnologia avançada para automação e análise, requalificação massiva de pessoas, foco em sustentabilidade e redução de impacto social. E aí, qual foi o resultado dela? Aí sim ela identificou que ela começou a aumentar a produtividade, reteve talentos, conseguiu ter a capacidade de adaptar as crises que aconteceram globalmente. Isso tudo está no próprio site da Siemens e a gente pode consultar lá. Outras empresas médias da Europa, estudadas pela McKinsey, uma das consultorias mais famosas nessa questão de mercado, de estratégia de mercado, fala que a capacitação humana tiveram ganho em até 30% em eficiência operacional sem aumento de turnover. Então, cada vez que eu invisto um pouco mais no meu funcionário, no meu time, significa que eu tenho até 30% melhor a minha eficiência e reduz o meu turnover. Outro ponto crítico, que é a gestão de pessoas. O erro mais comum sobre gestão 5.0 é achar que é um tema de RH. Isso não é mais um tema de RH. Gestão 5.0 é uma decisão estratégica da organização. Ele é um modelo de liderança, é um novo modelo de liderança. É a forma de desenhar processos, é entender quais são os critérios que eu preciso ter para escolher uma tecnologia. E quando a empresa trata a gestão 5.0 como um projeto paralelo, acaba falhando. Bom, nos próximos episódios a gente vai estar conversando sobre os pilares dessa gestão 5.0 para a gente aprofundar, entender melhor o que isso se trata. O primeiro pilar é a questão do human-centric, que quer dizer, ter realmente o ser humano como centro das decisões que eu preciso tomar. Sim, vou falar de inteligência artificial, que é um segundo pilar, mas não é um segundo pilar como inteligência artificial, mas sim como uma inteligência aumentada, né? E temos o terceiro pilar, que tem a questão de sustentabilidade, que também a gente pode aplicar o conceito de resiliência. Então, são esses três pilares. E no final eu vou responder algumas perguntas. Mas o importante é o que tudo isso tem a ver com você, sua carreira e seu negócio. A gestão 5.0 não é tendência, é uma resposta. É uma resposta a um mundo complexo, mais rápido e mais humano ao mesmo tempo. Se você lidera, decide,
ou influencia negócios, entender gestão 5.0 não é mais opcional. É uma questão de sobrevivência estratégica para o seu negócio. Gostou do que é a gestão 5.0? Se inscreve aqui no canal, me acompanha nas redes sociais e deixa a sua pergunta aqui se você tiver dúvida a respeito desse começo aqui da gestão 5.0. E se você tiver alguma pergunta sobre algum tema específico, fica à vontade para fazer aqui que eu vou estar respondendo nos comentários. Forte abraço, valeu, tchau, tchau.